Você provavelmente já viu alguém assim. Uma pessoa que parece estar permanentemente assustada, como se estivesse arregalando os olhos o tempo inteiro. Mas existe uma coisa estranha nisso. Muitas dessas pessoas não estão assustadas, não estão com medo e, na verdade, os olhos delas podem ter praticamente o mesmo tamanho dos seus. E então surge uma pergunta intrigante. Se os olhos não cresceram, por que parecem tão grandes? Durante muito tempo, médicos tentaram entender exatamente isso. Por que alguns pacientes chegavam aos consultórios com os olhos tão saltados que pareciam estar sendo empurrados para fora do rosto? Mas quando os exames eram feitos, surgiu uma surpresa. O problema não estava nos olhos, e a explicação levava até uma pequena glândula escondida na frente do pescoço. Como uma alteração nessa região poderia mudar completamente a aparência de alguém? E por que aquilo que parece apenas uma característica física pode, em alguns casos, ameaçar a própria visão? Hoje, você vai descobrir por que algumas pessoas parecem estar sempre assustadas e por que a resposta começa em um lugar onde quase ninguém imaginaria procurar. Quando vemos alguém com os olhos muito saltados, a explicação parece óbvia. Os olhos cresceram. Mas existe um problema. O globo ocular adulto praticamente não muda de tamanho, ou seja, essa explicação não funciona. E foi justamente isso que intrigou os médicos, porque os exames mostravam algo inesperado. Os olhos estavam praticamente normais, mas a posição deles não. Era como se alguma coisa estivesse ocupando espaço atrás dos olhos e empurrando tudo para frente. E essa descoberta levou os pesquisadores até uma condição chamada doença de Graves. Uma doença autoimune que afeta a tireoide. Mas isso só torna a história mais estranha, porque a tireoide fica no pescoço e os olhos ficam no rosto. O que uma coisa tem a ver com a outra? Para entender essa conexão inesperada, precisamos falar sobre um erro curioso do próprio corpo. O sistema imunológico existe para proteger você. Ele identifica vírus, bactérias, parasitas e combate aquilo que considera uma ameaça. Mas às vezes ele se confunde e passa a atacar estruturas do próprio organismo. E é exatamente isso que ocorre na doença de Graves. Nessa condição, o organismo produz anticorpos que estimulam continuamente a tireoide. É como se alguém prendesse o acelerador de um carro no máximo e nunca mais soltasse. A glândula continua recebendo ordens para trabalhar sem parar, e os efeitos aparecem no corpo inteiro. Perda de peso, tremores, ansiedade, insônia, palpitações, sensação constante de calor. Mas a parte mais surpreendente acontece longe da tireoide, porque esses mesmos anticorpos também podem atingir tecidos localizados atrás dos olhos. E é aqui que o mistério começa a ser resolvido. Os olhos ficam encaixados dentro de uma cavidade óssea chamada órbita. E essa cavidade tem uma característica importante. Ela é rígida. Ela não se expande, ela não cria espaço extra. Agora imagine uma mala completamente cheia. Você continua colocando roupa dentro dela. Mais roupas, mais roupas, mais roupas. Em algum momento não existe mais espaço. A única coisa que pode acontecer é a tampa começar a ser empurrada para fora. E é exatamente isso que acontece atrás dos olhos. Os músculos e tecidos localizados detrás da órbita inflamam e aumenta de volume. Mas como não existe espaço sobrando, o globo ocular acaba sendo empurrado para a frente. E de repente, aquilo que parecia um olho enorme revela sua verdadeira origem. O olho não cresceu, ele apenas foi deslocado para a frente. E isso cria uma aparência característica de alguém que parece estar constantemente assustado. Mas existe um detalhe importante. A história não termina na aparência. Como eu havia dito, a órbita é uma estrutura rígida e não cria espaço extra. Então, quando músculos e tecidos aumentam de volume, ela precisa disputar espaço com outras estruturas importantes. Inclusive, uma das mais delicadas de todas é o nervo óptico, uma espécie de cabo biológico responsável por transportar todas as informações visuais dos olhos até o cérebro. Na maioria dos casos, a doença não chega a esse ponto, mas quando a inflamação é intensa, a pressão dentro da órbita pode aumentar e alguns sintomas começam a aparecer: olhos secos, irritação, sensibilidade à luz, visão dupla, dificuldade para movimentar os olhos normalmente e, em situações mais graves, o nervo óptico pode ser comprimido. Quando isso acontece, a visão pode começar a ser afetada.
E é justamente por isso que os médicos não enxergam essa condição apenas como uma questão estética, porque aquilo que parece uma simples mudança na aparência pode revelar algo muito mais profundo acontecendo dentro do organismo. E talvez a parte mais curiosa dessa história seja que os olhos nunca foram um verdadeiro problema. Eles eram apenas um sinal visível de que algo completamente diferente estava acontecendo dentro do organismo. E isso revela uma característica fascinante do corpo humano. Nem sempre a causa de um problema está onde ele aparece. Às vezes, uma alteração começa em uma região distante e só muito depois deixa pistas que conseguimos enxergar. Nesse caso, a pista apareceu no olhar, mas a história começou em uma pequena glândula escondida no pescoço. E talvez existam muito outros sintomas assim espalhados pelo corpo, pequenas mudanças que parecem apenas detalhes, mas que na verdade estão contando uma história muito maior sobre o que está acontecendo dentro de nós. Porque no fim das contas, o corpo humano está o tempo todo deixando pistas. A questão é, quantas delas nós realmente sabemos interpretar? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e veja o próximo vídeo. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Até a próxima!